Tá começando a gravação. Bora. Cadê? Tá querendo gravar, não. Agora tá. Agora tá. O que era que eu tava falando? Sim. Tá dando eco, hein? Pessoal, na verdade, eu não tô com o celular ligado, tá? O problema é que eu acho que esse microfone do meu notebook, ele tá, é novo, mas ele tá com esse probleminha de dar eco. Na verdade, isso é quando eu conecto o celular e depois saio. Ele tá dando algum tipo de interferência, não sei. Ainda tá o eco aí? Dá uma olhadinha aí. Tá não? Saiu, né? Pronto, beleza. Eu acho que era o celular, porque eu desconectei o celular da chamada. Eu acho que ele ficou ainda com alguma interferênciazinha. Eu desliguei ele aqui e parou. Vai entender essas coisas, né? Então, ó, eu vou usar esse programinha aqui, que é um programa da Microsoft Whiteboard, Word, sei lá como é que fala esse negócio. E eu vou apagar isso aqui, tá? Uma arte que eu fiz. Só que eu queria usar um outro programinha que ele é melhor. Na verdade, ele não é melhor de escrever, mas ele, como é que se diz? Ele é melhor porque você consegue adicionar várias telas, né? Você escreve em uma, como se fosse quadro, aí você adiciona mais uma folha, escreve na outra, adiciona mais outra, e depois a gente salva como PDF. Esse daqui só dá para ficar desenhando e depois salvar como imagem, né? Se quiser salvar. Aí essa aula eu não vou salvar porque, assim, eu vou ficar escrevendo e passando para cima, e escrevendo, passando para cima. Depois ele vai salvar uma imagem só, e ficar um negócio bem pequenininho, assim. Posso até salvar, né? Mas não sei se vai ficar muito funcional isso, né? Aí o outro, eu tô com um probleminha que ele não tá conseguindo escrever, eu não sei o que é que tá acontecendo. Eu vou reinstalar ele depois, ele é grande, enfim, né? Vamos para a aula de hoje. Então, hoje, a gente vai ver algumas aplicações do que a gente estudou, né? De semelhança de triângulo. Dá para escrever tranquilo, né? Então, nessas aplicações, eu pedi para vocês pensarem um pouco, né? Tinha um probleminha que era o probleminha do rio, né? Você tem um rio, escrever de azul, e você quer encontrar a distância, tá certo? De um ponto da margem do rio até o outro ponto aqui dessa margem, certo? Você quer essa distância aí, que eu vou chamar de D. E o problema é como é que você... Ih, rapaz. O ruim dessa caneta é só porque a borrachinha ela não é muito precisa para você escrever, né? A outra tem a ponta bem fininha, aí você escreve bem menor, com mais precisão, mas funciona. Então, você quer encontrar a distância a largura do rio e você não tem equipamentos tecnológicos, não tem recursos aí para encontrar. Você pode usar, talvez, uma trena, né? Mas não dá para medir o rio de um lado ao outro com uma trena. Você pode usar aí esquadros, coisas básicas assim da geometria. Na verdade, nem esquadro você precisa. Mas aí, como é que você faria isso? Como é que a gente faria isso? Alguém teve alguma ideia? Quer compartilhar? Já viu esse problema? Não sei. E aí?
silêncio, né, eu vou entender enfim. A ideia aqui é que os antigos já tiveram, né, desde os primórdios, aí, a galera lá da antiguidade mesmo, os primeiros matemáticos, que estudavam geometria, principalmente os gregos, eles tinham Teve um matemático, que eu não lembro quem foi, não sei se foi Tales de Mileto, e Tales é quem desenvolveu, inclusive, o teorema de Tales, que envolve semelhança de triângulos, né? Proporcionalidade. Se eu não me engano, foi ele, eu não sei se foi esse problema do rio, ou se foi o outro problema que eu dei para vocês, que é da altura do prédio. Mas, enfim, a ideia aqui é o seguinte, você tem aqui, nesse ponto, tá? Você tem do lado da margem de baixo do rio, você tem marca um ponto aí, tá? Bota qualquer coisa aí para ficar marcado, uma pedra, uma vara, sei lá, alguma coisa que faça a marcação desse ponto. Bate uma estaca aí. E do outro lado, do outro lado do rio, você tem que procurar alguma coisa que seja também marcante, né, visível, para você ver, tá? E aí o que é que você faz? Você prolonga esse segmento aqui. Então, uma distância que você imagine aí que seja suficientemente boa, tá? E aí, como é que você prolonga esse segmento até um certo ponto? É só você vem para esse ponto aqui, ó, que eu estou marcando agora, aqui embaixo, e a partir dele você observa o ponto lá da outra margem do rio, né? E esse ponto daqui intermediário, esse ponto do meio, ele tem que ficar na frente, né? Você olha quando a estaca estiver na sua frente, tá? Alinhado, né? Você marca esse ponto aqui, para que esse segmento fique, esses 3 pontos fiquem bem alinhados. E aí, o que é que você faz? Tá? Vou subir mais um pouquinho aqui. Você, aqui, você marca 90 graus, e percorre uma certa distância para a direita, ou para a esquerda, mas vamos fazer para a direita, tá? Deixa eu ficar um pouquinho aqui. Mas, professor, como é que eu vou marcar 90 graus? 90 graus é fácil de marcar, certo? Com o compasso você faz isso. Por exemplo, aqui, eu vou escrever aqui na esquerda, depois eu apago. Eu quero formar 90 graus aqui. O que é que eu faço? Faço uma marcação aqui, e com o compasso, eu pego uma abertura e faço um raio aqui, assim, um pedaço de uma circunferência, tá? Na verdade, eu tenho que, antes disso aqui, eu tenho que marcar um centro aqui, e aí, com o mesmo raio, eu marco. Deixa eu marcar com outra cor, tá? Marco um centro aqui, vermelho, e marco a mesma distância para os dois lados. E eu pego um compasso e abro, e abrindo o compasso, a partir desse ponto aqui, ó, eu marco isso aqui, um arco, e a partir do outro lado, aqui na esquerda, eu marco aqui a mesma abertura. Vai dar um ponto aqui que vai ser exatamente perpendicular, certo? Então, isso a galera já sabia fazer também, tá? Vou apagar aqui. Então, aqui, a partir de agora, eu vou ter um quarto ponto aqui. Eu vou chamar os pontos de A, aqui de B, tá certo? Para a gente se referir a eles e não ficar perdido. Aqui de D. Pronto, a partir daqui, desse ponto D, você olha em direção ao ponto A. E você marca o ponto, tá? Aqui, ó, na margem do rio, que fica exatamente alinhado. Certo? Você olha e marca o ponto que vai ficar exatamente alinhado. Vou fazer assim para marcar o ponto. Assim. Tá? Pronto. Pronto, aí esse ponto eu vou chamar de DE, né? DE.
Aí, o que é que você tem? Imagine que essa distância que você percorreu aqui embaixo, a distância CD, tá? Seja um valor X, que você conhece, né? Você mediu, tá certo? Você sabe que valor é esse, X. Aí você mede também a distância aqui, CB, que é Y. Deixa eu colocar as medidas de outra cor. X, Y, e aqui Z. Na verdade, você nem vai precisar do Z, né? Você nem vai precisar do Z, mas deixa ele aí, tá certo? Na verdade, eu vou precisar dessa medida aqui. Eu vou chamar Z essa medida aqui, tá? Eita. Acho que vai abrindo alguma coisa. Então, X, que é CD, Y, que é BC, e Z, que é BE. E aí, o que acontece? Você tem aí dois triângulos, né? Os dois triângulos, que eu vou desenhar aqui embaixo. Eu tenho um triângulo. Esse triângulo aqui. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu posso fazer isso aqui, ó, para ficar retinho, bonitinho, né? Que eu estava fazendo. Aqui, cadê? Um triângulo. Se vocês estiverem me elogiando aí pelo chat, eu não estou vendo não, tá? Que eu estou apresentando. Imagino que vocês estejam botando altos comentários aí no chat, mas... Aqui, isso. Pronto. E aqui eu tenho... Deixa eu olhar aqui, cadê? Jéssica perguntou se vai formar um triângulo retângulo. Tainá disse que dá para medir com um boné. Um boné, você joga um boné? Eu não sei. Jéssica, vai formar um triângulo retângulo, sim, tá? Eu formei justamente um triângulo retângulo, 90 graus. Exatamente, 90 graus. Mas eu não vou usar tangente, não. Eu não vou usar trigonometria, não. Eu vou usar semelhança, tá? Tainá, deixa eu ver o que Tainá aqui está falando. Na margem do rio é só alinhar a aba do boné na outra margem. Depois é só virar as costas, sem mexer a cabeça. Usa um pedaço de madeira ou alguma coisa para não mexer a cabeça. E onde a aba do boné alinhar é só medir a distância que vai ser a mesma do rio. Eu acho, na verdade, eu achei que era brincadeira, mas eu acho que tem lógica nisso que ele está falando, tá? Você alinha a aba do boné. Essa solução dele é interessante. Eu acho que é formando um triângulo retângulo de 45 graus. Mas vamos deixar ela em off por enquanto, Vitanã. Se tu puder formular depois ela bonitinha, porque ela é uma solução até mais simples, de certa forma, né? Ela usa o que está por trás dela é mais trigonometria do que semelhança de triângulo. É uma propriedade do triângulo isósceles, do triângulo retângulo isósceles. Mas eu vou fazer usando... Diclésia, essa ideia é meio maluca de Tainan aí, mas eu acho que ele tem razão, em certa forma. Só tem que entender direito o que é que ele está falando aí, né? Quer dizer, é ele ou ela, eu nem sei quem... desculpa, Tainan, é porque esse nome é um pouco comum, né? Eu não consigo decifrar se é se Tainan é ele ou ela. E não me entenda mal, tá? É uma menina, pronto. É porque eu já vi um menino com o nome Tainan também, né? Então, mas tudo bem, Tainan, desculpa o equívoco atrapalhado aqui, tá? Vou voltar para lá, tá? Vou voltar para a tela.
Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem um triângulo ABE, que é retângulo, tá? E esse ângulo aqui de cima, o ângulo A, notem, tá? Eu vou desenhar outro triângulo aqui. Você tem um triângulo assim, maiorzinho, né? Maiorzinho, retângulo também, tá? E aí, aqui você tem A, C, D. Retângulo também. O que acontece, eu vou colocar as medidas aqui, tá? Deixa eu afastar mais isso aqui. Certo? Vou colocar as medidas. Aqui eu tenho a medida, vou colocar as medidas de V, tá? Aqui é D. Aqui é Z. Aqui é X. E essa medida AC, ela é Y mais D, né? Y mais D. Pronto. A questão é, eu vou usar uma coisa aí que eu não disse ainda a vocês, né? Quer dizer, já disse, mas a gente não provou ainda, que é o fato desses dois triângulos serem semelhantes. Aí, por que eles são semelhantes? Aí tem aqueles casos de semelhança que a gente estudou, que é o caso AAA, que é ângulo, 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 que é quando os três ângulos do triângulo são iguais. Esse caso que a gente vai usar, inclusive eu disse a vocês que é o mais usado, né? No caso de AAA, a Tainão disse que já mediu um prédio assim. Charles disse que já viu um cara medindo um prédio com um prato. Eu fiquei curioso agora para saber dessa, tá? Vai tentar depois, mas enfim. Bom, mas a ideia é o seguinte. Esses dois triângulos, eles são semelhantes pelo caso ângulo, 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 tá? Tem outros casos lá, mas a gente vai falar do ângulo, ângulo, ângulo. Os três ângulos deles são iguais. Primeiro que tem um de 90 graus, que é igual, né? Um de 90 graus em um e outro de 90 graus em outro. E esse ângulo de cima é o ângulo A. É o mesmo ângulo para os dois. Tá? Esse ângulo aqui. Então. Aí. Isso. Esse ângulo aqui. Tá? Professor, a gente consegue medir... Ivonaldo, a gente consegue medir o Brasil quanto... Você consegue fazer o quê? O áudio dele está cortando, não sei. A gente consegue medir o Brasil, o planeta. A gente consegue medir... Ivonaldo, teu áudio está cortando muito, eu não estou entendendo tua fala. Eu não sei se sou eu aqui ou se é você, eu não sei. Tá ruim demais de entender, eu não... tá travando para o pessoal também, eu acho que é a tua internet. Viu? Guarda a pergunta aí, depois tu fala, então tu coloca no chat lá, tá? Falando que dá para medir o planeta pela sombra. Um probleminha legal aí, né? Medir o planeta pela sombra. Se isso fosse... como é que se diz? Não, é fácil, realmente. Se fosse fisicamente possível, né? Enfim. Se tiver um jeito mais simples aí, que eu desconheço, vocês falam aí, depois a gente comenta, tá? Vamos voltar para lá. Então, o que acontece aqui é que a gente tem dois triângulos semelhantes. Dá para ouvir? Oi, dá para ouvir. Pode falar. Esse negócio de medir o planeta pela sombra, realmente dá. Depois eu vou mandar Mas assim, de forma simples, a gente aqui de baixo, tem alguém perguntando? Foi a primeira medição que foi feita, se eu não me engano.
O Vocês eco fizeram no... é por causa de quando eu falo. O senhor tá sem fone. Sei. Aí todo mundo escuta com eco. Tá certo. Enfim, mas Tá depois eu bom, mando então. como que. Compartilha lá no grupo. Tá. Eu fiquei curioso agora. É uma coisa interessante, coisa nova. Depois eu mando Então, no prato. Pode mandar do prato também. Essa do prato eu acho que é até mais curiosa. Né? Então, a gente tem esses dois triângulos. Eu vou subir um pouquinho mais aqui. E como já disseram aí no chat, a gente tem um caso de semelhanças aí por conta de dois ângulos iguais, né? Eu já disse, dois ângulos iguais, ele já garante, porque o terceiro ângulo, obrigatoriamente, ele vai ser igual, tá? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Então, se dois são iguais, o terceiro, obrigatoriamente, só tem uma opção para ele, tá certo? Então, pelo caso ângulo-ângulo, esses dois triângulos são semelhantes. Então, a gente ganha a proporcionalidade dos lados, tá certo? A gente ganha a proporcionalidade dos lados desse triângulo. E aí, eu vou colocar valores, tá certo? Para a gente simular, porque eu vou fazer as contas com as variáveis, tá? Porque nesse caso aqui, o y, o z e o x, o y e o z, eles são todos conhecidos, tá certo? A gente sabe, são medidas que estão do lado da gente, que a gente está do rio, então a gente mede, tá certo? Com a trena mesmo, sei lá, com o que você tiver, você mede essas medidas. Já o d, que é a largura do rio, você não tem como medir, você quer medir. Então, a partir daí, a gente ganha a proporcionalidade dos lados, e eu vou ter que fazer as contas aqui de preto, né? Vou ter que D, que é o lado AB, tá? D, dividido por Y mais D, tá? Lembre-se, é o lado de um e o lado correspondente do outro, tá? O lado AB corresponde ao lado AC. É igual a o lado de baixo, que é Z, dividido por o lado de baixo do outro triângulo, X. Tá certo? E a minha missão é isolar o D, tá certo? E resolver essa equação aí. Então, multiplicando o meio pelos extremos, a gente tem dx é igual a z vezes y mais d. E eu vou abrir mais espaço. A gente tem aqui dx é igual a zy mais zd. E tem alguém pedindo para entrar. Cadê? Aqui. Chegando. Alguém chegou agora no meio da aula. Vamos lá. E a nossa missão é isolar o D, tá? Eu vou passar essa parte que tem D para o primeiro membro. Então, vou ficar com dx menos dz. Estou apanhando aqui um pouquinho, tá? Mas que é igual a zy. Então, eu boto D em evidência, fica D vezes x menos z é igual a zy. E, descendo mais um pouquinho, o D vai ser igual a zy dividido por x menos z, tá? E a gente tem aqui uma formulazinha. Lembre-se, numa situação comum, o z, o x, o y e o z, que estão no segundo membro, eles são conhecidos. A gente sabe, são números, né? Vão ser números. Tá certo? O único que a gente não sabe é o d que a gente queria encontrar. E a gente encontrou o d em função do x, do y e do z, que era o que a gente queria, né? Então, essa é uma solução, tá certo? Ediclésia não está conseguindo escutar nada, mas faz um tempinho, né? Está um eco grande. Ela já falou 8h33. Eu acho que é por conta de quando alguém liga o microfone,
Aí estava ruim, né? Eu acho que já deve ter melhorado. Bom, esse é um problema que tem uma solução até mais fácil, que alguém falou aí, inclusive. Aquele negócio do boné lá, do menino, tem razão, tá? Tem uma solução que você meio que faz uma projeção, não lembro direito, mas você tenta achar um triângulo isósceles aí, um triângulo retângulo isósceles. E aí, a medida da largura do rio, ela vai aparecer do outro lado, exatamente do jeito que você quer. É até interessante, mas assim, a que tinha a ver com semelhança era essa, tá certo? Por isso que eu escolhi fazer dessa forma, tá? O outro problema é até bem mais simples, né? É um probleminha que era o problema do prédio lá, tá? Vou desenhar aqui com a régua, né? Para a gente ter uma precisão melhor. Tá? E faz de conta que isso aqui é um prédio, tá? Eu vou desenhar o chão aqui. Tá meio torto, cadê? Já vai. Ai, fica aqui. Infeliz. Vai ficar não. Ah, fiquei. Tá. E aí, eu quero calcular a altura desse prédio. Eu não tenho acesso a subir nesse prédio, né? Eu vou pegar uma trena e medir, certo? Pessoal, eu tô olhando o chat de vez em quando, tá certo? Porque eu tô tendo que sair na tela do computador, né? Meu celular, ele tem um probleminha que quando eu conecto ele na aula, fica um problema que ele não baixa o volume todo, aí ele fica dando eco. Aí não dá para ficar com os dois conectados assim perto, né? Aí na próxima aula eu vou tentar resolver isso para eu ficar com outra tela aqui olhando o chat a todo tempo. Ninguém mais digitou no chat, tá meio estranho isso aqui. Vocês estão me ouvindo, né? Ninguém tá perdido aí não, né? Sem ouvir nada. Pelo amor de Deus. Botem aí, pessoal, no chat que estão me ouvindo. Ah, sim, tá normal. Amém, aleluia. Do nada todo mundo parou de falar. Fiquei achando estranho. Bom, tem um prédio aqui, tá certo? E a gente põe as janelinhas aqui, tá? Põe as janelinhas. Ficar bonitinho. E a gente quer medir a altura desse prédio. Aí, a ideia é você fazer uma estaca aqui, menorzinha, certo? E olhar a sombra, né? A ideia que já surgiu aqui, de olhar a sombra. Você faz uma estacazinha, bate uma estacazinha menorzinha, tá? Em geral, a estaca em relação ao prédio é bem menorzinha, né? Mas eu vou fazer maiorzinha, porque para o desenho ficar melhor para a gente desenhar. E aí você observa a sombra, certo? A sombra aqui, né? E você observa também a sombra do prédio, né? O que é que vai acontecer? Como o Sol está muito distante da Terra, acaba que ele vai fazer uma sombra basicamente com o mesmo ângulo, tanto no prédio quanto nessa estacazinha que você fincou aí na Terra. Então, se você pegar esse ângulo aqui, inclinação da sombra, ele vai ser o mesmo, basicamente, tanto para um quanto para o outro. Certo? E isso é o que determina aquilo que a gente quer usar, semelhança de triângulo. Daqui é 90 graus, né? A estaca você bota ela em pezinho 90 graus. Como esse ângulo aqui é igual, aqui é alfa também, tá? Aí. Então, a gente tem aí um caso típico de semelhança de triângulos, tá certo?
Eu consigo medir isso aqui, né? X. Eu consigo medir isso aqui também, Y. E consigo medir esse aqui, Z. Mas eu não consigo medir esse aqui, que eu vou chamar de D, que é a altura do prédio. Como a gente costuma chamar a altura de H, eu vou chamar de H, tá? Que é a altura do prédio. Mas a gente tem aí dois triângulos semelhantes. Então, obviamente, a gente tem um caso em que o Z dividido por H é igual ao Y dividido pelo X. Cada lado com o seu correspondente, tá? O Z, que é o lado, o cateto que está em pé, dividido pelo H, e o Y dividido pelo X. E aí, você fazendo as continhas, né? Nada tão difícil, meio pelos extremos, Z, deixa eu multiplicar logo aqui, H, Y, igual a ZX. E aí, passa o Y dividindo, fica H igual a Z, Y sobre X. Melhor, ZX sobre Y. Sobre Y. Tá? Então, você tem a altura do seu prédio aqui, encontrada em função das medidas, né, das sombras, que é a medida Y e a medida X, as duas sombras, e o Z, que é a altura da estacazinha que você fincou, tá certo? No chão. Ok, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa no chat. Pronto, a Ediclésia está dizendo que pensou em Teorema de Tales. Dá para usar também, tá? O Teorema de Tales. Você já conhece aqui o Teorema de Tales. Dá para usar também, se você Jéssica está dizendo, na física a gente usa Hzão sobre Hzinho igual a Szão sobre Szinho, a questão da sombra, né? Pronto, isso é bastante usado mesmo na física, eu lembro na época das antigas, do ensino médio, tem umas coisas que a gente usava também para... Porque isso é uma aplicação, basicamente, da física, né? A gente está na matemática, mas isso é uma aplicação da engenharia, né? A engenharia mexe muito com a física. Então, isso é uma coisa básica, mas é um negócio que, nos primórdios, né, dos estudos, o pessoal não tinha tecnologia, e isso era bastante usado, certo? E dava uma precisão até legal, né, para a época, né? Bom, aí o que é que a gente pode tirar mais de semelhança de triângulos? Aí eu vou falar de outra coisa aqui, tá certo? Aí sobe mais não, né? Sobe não. Vou falar de uma coisa chamada relações métricas. Relações métricas. Isso, claro, no triângulo retângulo. Tem um triângulo específico, é um triângulo chamado triângulo retângulo, e que é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, todo mundo sabe, né? E nesse triângulo a gente pode extrair muitas coisas legais, tá? Então, eu vou pegar aqui um triângulo retângulo, eu vou desenhar ele com a régua, para ele ficar bonitinho. Ó, vou desenhar ele, inclusive, com um lado para baixo. Deixa eu desenhar ele de azul, como eu estava desenhando sempre, né? Aqui, eu vou fazer aqui. E aqui. Não. Pronto, eu vou chamar esse triângulo de A, B, C. E a gente vai estudar esse triângulo, tá? Tem umas coisinhas no triângulo que tem
Deixa eu vir para cá, só para fazer um comentário, tá? Que a gente, num triângulo, tá? Vou desenhar até num rascunho assim, feioso mesmo. A gente tem alguns elementos, tá? Tem um segmento, se a gente pega um lado e divide no meio aqui, imagina esse lado BC, aqui, ó. Esse lado BC, aí você divide exatamente no meio e faz o segmento, isso aqui é chamado de mediana, tá? Se você dividir o lado AC também no meio, e fizer, né, o segmento também é outra mediana, tá certo? E se você dividir o lado AB no meio e fizer o segmento também, é outra mediana. São 3 medianas que o triângulo tem. E coincidência, não é coincidência, elas se encontram em um único ponto, para qualquer triângulo, tá certo? As medianas se encontram em um único ponto, inclusive esse ponto tem nome, é chamado de baricentro, tá? O baricentro de um triângulo, quando vocês ouvirem falar isso, é o encontro das medianas. Bom, a gente não vai usar a mediana aqui agora, mas tem outra coisa que a gente que a gente também tem no triângulo, outros elementos. Uma outra coisa, além da mediana, é a altura. A altura, ela não... Deixa eu fazer um triângulo mais diferente, tá? Porque fica melhor de visualizar. A altura, ela é o segmento que forma 90 graus. Ela parte de um vértice, vou chamar aqui de A, e forma 90 graus com o outro. Ela não obrigatoriamente pega no meio do outro lado, né? Mas ela forma 90 graus. Aqui mesmo, por exemplo, acontece às vezes de a altura pegar até do lado de fora, né? Por exemplo, aqui eu acho que ela vai pegar mais ou menos aqui, né? Eita. Aqui assim, cadê? Aqui. Formando 90 graus, né? 90 graus. A desse lado aqui, né? B. A do lado C também, ela vai pegar um pouquinho lá de fora, eu vou ter que projetar aqui para poder ela formar 90 graus aqui, né? As alturas também se encontram. Se você continuar aqui, elas se encontram em um ponto aqui, tá certo? As 3, né? Que é chamado de ortocentro, tá? E tem as bissetrizes também, que são as que dividem um ângulo no meio. Você pega o ângulo, divide no meio e traça. Pega o ângulo aqui, divide no meio e traça aqui, até chegar no outro lado, né? E aqui também divide no meio. E aí dá o chamado... Eita, passei errado aqui, né? Que é chamado icentro, tá? O que a gente vai usar aqui é a altura, tá bom? A altura de um triângulo. Não aparece aqui porque é só um comentário, tá? Isso aqui é coisa que que vocês com certeza já viram, mas eu só precisava relembrar, porque a gente vai usar aqui a altura desse triângulo, tá? Então, eu tenho aqui um triângulo, tá certo? Um triângulo que ele é retângulo, então ele tem que ser retângulo aqui, tá? E eu quero extrair algumas relações desse triângulo. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou traçar a altura relativa ao lado BC. Opa, cadê? Aqui, alturinha. Tá? Fazendo isso, eu encontrei mais 2 triângulos, né? Eu vou chamar esse ABC, eu vou chamar aqui de D. Então, eu encontrei mais 2 triângulos, ABD e ACD, tá? 2 triângulos menorzinhos e o triângulo grandão que ainda está aí, né? Não deixou de existir, certo? Aí eu vou dar nome a esses lados desse triângulo, né? Vou dar nome. Esse lado grandão aqui, eu vou chamar ele de... Deixa eu ver aqui, deixa eu botar de vermelhinho. Esse lado grande, BC, eu vou chamar de Azinho.
esse lado aqui Ih, rapaz. Tô apanhando aqui de novo. Eu vou chamar de Bzinho. E esse lado aqui, vou chamar de Czinho. E eu tenho essa medida aqui, que eu vou chamar de N, essa aqui de M, a medida BD e DC. Tá certo? M, N. E eu tenho também a altura do triângulo, que eu vou chamar de H. Certo? Pronto. Qual é a relação que existe entre essas medidas aí, né? A, B, C, M, N e H. Isso a gente extrai usando semelhança de triângulo, certo? Porque todos esses triângulos são retângulos. Então, ele já tem um ângulo em comum, que é o ângulo de 90 graus. E se você olhar direitinho, tá? Eu vou colocar os 3 triângulos aqui em fileira, tá? Eu vou colocar esse... O grandão eu vou deixar aí, tá? Eu vou só colocar os outros 2 menorzinhos. Só que eu vou colocar eles, eu vou girar eles, invertê-los, para ele ficar na mesma posição que o grande está, para a gente ver os lados correspondentes, tá certo? Deixa eu ver se eu venho. Então, a gente vai pegar, vai colocar os triângulozinhos, girar ele, deitar, né? Para ele ficar na posição certinha para a gente comparar os lados, tá certo? Para não se confundir. Então, eu vou pegar aqui um triângulo menorzinho. Ó, faltam 5 minutos para as 9, vocês toleram. Eu acho que vocês vão ter aula agora não, né? Vocês toleram uns 10 minutos que a gente passar aí, só para terminar esse raciocínio, tá? Se vocês forem ter aula, vocês dizem, tá? Mas eu acredito que não. Minha aula deve ser a seguinte. Então, aqui, eu vou ter um triângulozinho menorzinho. Vou fazer logo maior, tá? Apagando aqui, porque ele ficou muito... Você tem esse triângulo aqui. E você tem o outro, que é o menorzinho, tá? Então, ele também na mesma posição. Pronto. Só para a gente não se perder, esse menorzinho, esse vértice aqui, que é de 90 graus, é o ponto D, tá certo? Ponto D. E a gente tem a ponta A, que é esse aqui, e a ponta B, que é essa aqui. Já no outro daqui, esse triângulo é o triângulo ADC, esse outro aqui. O vértice de 90 graus é o ponto D, tá? E a gente tem aqui a ponta C e a ponta A. Bom? E colocando as medidas, aqui mede, nesse triângulo ACD, aqui a gente mede C, certo? Essa medida aqui é H, e essa aqui é M. DC é M. Já no pequenininho, a gente tem N, a gente tem DA, que é H, e a gente tem BA, que é B, certo? Então, a gente tem 3 triângulos aí, e esses 3 triângulos são semelhantes, tá?
Por que são semelhantes? Aí é um problema, porque a gente tem apenas um ângulo aí que a gente sabe que é 90 graus, que é igual para os três, né? Tanto o ângulo D, que é 90 graus para os dois menores, e tem o ângulo A lá em cima, que é 90 graus para o triângulo grande. Tá? A gente teria que achar mais um ângulo. E, na verdade, a gente acha, tá certo? Para o triângulo ADC, que é o triângulo do meio aí, o ângulo C é o mesmo ângulo do triângulo grande lá, tá? Se vocês olharem direitinho. Tá certo? Então, o ângulo C é o mesmo ângulo do triângulo grande. Então, ele já é semelhante ao triângulo grande. Então, consequentemente, o ângulo A também vai ser igual ao ângulo B. Certo? Esse ângulo A aqui do meio, tá certo? Esse daqui, ele vai ser igual a esse aqui. Certo? Por consequência, né? Porque esse daqui, que é o C, ó, é exatamente igual, é o mesmo ângulo, né? Porque esse triângulo, eu tirei ele daí. Então, ele é o mesmo ângulo que estava sobreposto, certo? Eu só fiz retirar. Peguei o triângulo e retirei, certo? Então, eu já tinha um ângulo de 90 graus, agora o ângulo C. Consequentemente, o terceiro ângulo, ele é igual, tá? O mesmo você faz com o triângulo pequenininho. Você retirou o triângulo pequenininho dali, da onde ele estava encaixado. Então, aquele ângulo B, ele vai continuar igual, tá certo? Esse aqui, ó. Aliás, eu disse que exatamente. Esse ângulo B, aqui, ele é o mesmo, tá certo? Tanto para o triângulo pequenininho, quanto para o triângulo grande. E, consequentemente, para o triângulo médio, né? Por consequência, é isso? Então, a gente tem aí 3 triângulos semelhantes, da onde a gente pode tirar muitas coisas, tá? Muitas coisas. Vamos ver algumas coisas que a gente pode tirar daqui, né? Ai, 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 ai. Então, primeiro, usando os 2 triângulos menorzinhos, a gente tem os lados correspondentes. H no triângulo médio e N no triângulo pequeno. E a gente tem M no triângulo médio e H no triângulo pequeno, não é isso? Então, eu vou ter a seguinte relação. Esse H aqui, tá? Ele está relacionado com esse N aqui, tá? Correspondente, né? O lado correspondente. Já esse M, correspondente a esse H aqui. Certo? E aí, eu vou ter H. Vou escrever aqui. H sobre N, tá? Triângulo médio e triângulo pequeno. Triângulo médio dividido por triângulo pequeno. É igual triângulo médio M dividido por triângulo pequeno H. Então, isso me dá uma relação que, ao meio pelos extremos, né, a altura ao quadrado é igual a M vezes N. M vezes N. Essa relação, ela diz que o quadrado da altura de um triângulo retângulo, a altura é relativa à hipotenusa, tá? Vocês sabem o nome, né? A hipotenusa é o lado maior de um triângulo retângulo e os catetos são os lados menores. Ele diz que a altura ao quadrado é o produto das projeções dos lados. As projeções são essas, o M e o N, tá? Projeção é como se você pegasse e projetasse a certo lado perpendicularmente embaixo. Você esmagou ele embaixo assim. Aí ele vira um segmento N. E se você projetar o lado C, ele vira o M, certo? Pronto. Outra coisa que a gente pode extrair, né? Vamos lá, deixa eu... Calma que eu tenho que tentar dar um zoom aqui, não sei se... Aqui, agora. Que eu quero que isso aqui fique visível para mim. Isso aqui, né? Deixa eu... Pra cá.
Pronto, agora olhando para o triângulo grande e o triângulo médio, que a gente pode extrair. Bom, eu posso usar o lado B do triângulo grande, tá certo? Que ele vai estar dividido por H. Na verdade, peraí, viu? Peraí. Não, vou usar o B não, vou usar o C, tá? Eu vou usar o C, o lado C do triângulo grande, vai ficar assim. O lado AC, né, que é o lado C, que mede C, sobre o correspondente dele, que é M. E agora eu vou usar a hipotenusa do triângulo grande, A, e a hipotenusa do triângulo médio, C, tá? Eu usei o grande e o médio, tá? O lado C do triângulo médio, o lado que mede C, com o lado que mede M, né? O correspondente dele. E a hipotenusa do triângulo médio, do triângulo grande, que é A, dividido pela hipotenusa do triângulo médio, que é C. E aqui eu tenho a relação, essa relação aqui. C ao quadrado igual a AM. Ou seja, o quadrado de um lado de um triângulo retângulo, ele é igual à hipotenusa vezes a projeção desse lado na hipotenusa. Tá? Tá aqui. Se você fizer com um triângulo pequeno, você vai encontrar, tá? Se você fizer com um triângulo pequeno, você vai encontrar algo bem parecido, tá? Fazendo com um triângulo pequeno, você encontra que o B ao quadrado é igual a vezes N, né? Vezes a hipotenusa vezes a outra projeção, né? A projeção do lado B, do triângulo grande, tá? Isso aqui também. E aí acontece uma coisa muito, mas muito legal, tá? Tem outras relações que você pode tirar daí, tá? Acho que as mais... Tem outra também que que relaciona, cadê? H igual a MN. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. H igual a MN. É com os dois menores, quer ver? H... Não. Eu não estou lembrando como é que eu consigo ela não, tá? Mas existe essa relação também. A vezes H, ou seja, a hipotenusa vezes a altura igual a M vezes N. Tá? Não é difícil de ver, não. Tem que ver quais são os triângulos que tem que escolher para poder dar certo. Mas para a gente não se alongar muito, tem uma coisa muito interessante. Eu vou chamar essa... Troca. Vamos lugar isso. Então, zoom aqui. Eu vou chamar isso aqui de 1. Isso aqui de 2. Tá? Essas duas. Tá? Isso aqui também é legal, mas a gente não vai usar ela. Tá? Deixa ela aqui. Mas essas duas, 1 e 2, elas trazem um negócio interessante. De 1 e 2. De 1 e 2. Temos que... O que acontece se você somar essas duas equações, A1 e A2? Você soma o primeiro membro e soma também o segundo. O que é que vai acontecer? Algo bem legal. Será que alguém já adivinhou aí no chat?
Ivonal está dizendo, nesse caso, para encontrar os ângulos correspondentes, é só posicionar o ângulo reto na mesma posição, não é isso, professor? Exatamente, mas aí é o seguinte, não é só o ângulo reto, você tem que posicionar todos os ângulos, tá, na mesma posição, né? Você não pode botar o ângulo reto lá em cima e trocar, tá certo? Os ângulos. É porque, assim, os 3 ângulos são iguais, cada um com o seu correspondente. Então, você tem que posicioná-los, cada um na posição igual ao seu correspondente, tá certo? Se você botou o reto lá em cima e sei lá, o segundo maior, imagina que seja 90, 30 e 60. Se você botou 90, 30 desse lado e 60 desse lado, para um, você tem que botar na mesma posição para os outros, para você olhar os lados correspondentes, tá certo? Na mesma posição, né? Tem gente que já tem habilidade, né, assim, aí não precisa nem posicionar o triângulo, você olha assim no olho, você já inverte, né, faz a inversão assim na cabeça, mas cuidado que isso dá um nó na cabeça às vezes quem está começando, né? Você já está acostumado aí com matemática, quem não sentir dificuldade não tem nenhum problema, tá? Não precisa desenhar a posição. Mas enfim, de 1 e 2 a gente tem o que aí? A gente tem isso aqui. Vamos somar, né? B ao quadrado. Merda. Acho que eu acabei aqui. Isso. Você tem B ao quadrado de um lado. Eu quero aqui mais luz. B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Eu estou somando os primeiros membros, tá? Da equação 1 e a equação 2. É igual, vou somar o outro lado agora. Em um é AN mais AM. E agora, no segundo membro, eu vou colocar o A em evidência. Que é B ao quadrado mais C ao quadrado igual a vezes N mais M. E aí, será que alguém já adivinhou o que a gente vai descobrir aqui? E aí? O que a gente vai descobrir aí? Bota aí no chat. Não tem nenhum vidente não aí não? E agora? Quem vai aparecer aqui? Alguém que estava morto lá nas catatumbas há muito tempo. Vai aparecer aqui. Esse M mais N aqui, quanto é que dá isso aí? Se a gente for olhar lá no triângulo, tá? Aqui, no triângulo maior, o triângulo ABC, isso daí é A, tá? Aqui, ó. M mais N, tá? Dá A, dá o lado da hipotenusa do triângulo, tá certo? Então, aqui, ó. Esse daqui é A. Então, aqui eu tenho A vezes A. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A ao quadrado. Isso é o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Pitágoras. Exatamente, Jéssica. Teorema de Pitágoras. Lindo e maravilhoso aqui, ó. Somente usando semelhança de triângulos. Tendo até em destaque aqui. Né? Pronto. Então, ó, dá para fazer muita coisa com semelhança, tá? Aí, pessoal, essa é a única demonstração do teorema de Pitágoras? Não, tá? Tem um livro aí famoso que tem, acho que 300, ou é mais de 300 demonstrações diferentes do teorema de Pitágoras. Mas essa é uma que a gente usa semelhança de triângulos. E é bacana eu escolhi porque a gente vai usar também Pitágoras, né, nos triângulos retângulos, tá certo? Eu queria falar de trigonometria hoje ainda no triângulo retângulo, mas infelizmente não vai dar.
Mas aí eu falo rapidinho na outra aula, tá certo? Para a gente passar. Eu vou indicar para vocês alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Tanto daquela lista, quanto alguns que eu vou adicionar, tá certo? Específicos, né? Porque naquela lista não tem muito exercício, assim, focado, né, em uma determinada coisa, assim, só de semelhança de triângulo, é mais misturado aqui ali, tá? Mas eu vou indicar alguns para vocês, e eu vou indicar alguns de semelhança de triângulo também, para a gente começar a treinar, tá? Começar a praticar também, né? E aí, daqui para amanhã, eu mando, tá? A lista para vocês. Eu mando as outras indicações, tá certo? Acho que hoje ainda eu mando as indicações da lista que está lá, né? Eu falta selecionar os exercícios que tem a ver, que a gente já consegue fazer. Tá bom? Na próxima aula, a gente termina essa parte de triângulos, tá certo? E vê um pouco de trigonometria, certo? E a gente começa já estudando áreas, tá certo? Áreas e perímetros, tá bom? Eu não vou aprofundar sobre os... O Ronaldo está falando aqui, deixa eu ver. Ivonaldo está perguntando se pode tirar dúvida da lista pelo zap. Pode, Ivonaldo, pode, tá? Se possível, manda no grupo, porque se a sua dúvida for a dúvida de outro, aí já poupa meu tempo, né? Porque eu tenho outros alunos, outras turmas também aí. Se ficar todo mundo no privado, fica complicado, tá bom? Mas pode mandar no grupo, tá certo? Da nossa disciplina, que aí, assim que eu puder, eu respondo, tá lá? E até outros alunos também, né? A disciplina é para a gente compartilhar aí informações, tá bom? Outros alunos podem chegar antes de mim e te ajudar, tá certo? Não só você, como os outros também. Beleza? Então, na próxima aula, a gente já começa vendo a parte de áreas, tá certo? Eu vou colocar alguns exercícios que envolvem teorema de Pitágoras e semelhança de triângulos para vocês resolverem, tá bom? Tchau, pessoal. Quem tiver dúvidas, quem tiver perguntas, pode perguntar agora. Mas eu acho que vocês já estão, né, querendo ir embora para casa. Tchau, tchau, Tainan, tchau, Ronaldo, tchau, Gabriela, tchau, restante do pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Desculpe os atrapalhos aí do touchscreen, negócio, né? Estou começando agora. Eu vou testar outro programa para ver se melhora, tá? Mas, por enquanto, tá indo bem, né? Tá razoável. Valeu. Finalizar a gravação aqui.